Então, pessoal, vamos continuar a nossa série. Vamos falar sobre Pessa. Hoje nós vamos falar sobre Pessa. Nós já falamos sobre o calendário, eu vou relembrar algumas coisas para vocês. Né? Como eu tenho falado, desde o primeiro vídeo dessa série, a base do calendário bíblico é a Lua, né? A Lua, ela pode ser comparada à vida do homem na Terra, a vida que está na Terra, né? Toda a vida na Terra, todo o ciclo de coisas que acontecem na Terra, né? Porque nós passamos por fases, assim como a Lua, né? Nós sofremos mudanças, né? Nós, a Terra, né? E já o Sol, ele é constante, né? Ele sempre é o mesmo. E também nós vamos notar que além do Sol ser o mesmo, né? Ele é imutável, né? Imutável no sentido de que ele não passa por fases, ele também é comparado ao Senhor, né? Você sempre vai ver que Deus compara, né? Os profetas, eles estão sempre comparando, fazendo essa comparação do Senhor com o Sol, né? O Senhor Deus com o Sol da justiça, ou o seu rosto era como o Sol, né? O Sol da justiça, ele está em Malaquias 4:2, e Apocalipse 1:16 você vai ver João descrevendo o rosto do Senhor como seu rosto era como o Sol, né? O brilho da luz do Sol, né? Um brilho muito forte. E também nós vimos que é uma consciência dos antigos, né? Não apenas o povo hebreu, né? A gente vai ver pela história, né? Pela arqueologia, né? Que os homens antigos, de todos os povos, não apenas do povo hebreu, né? Eles já tinham essa consciência sobre a contagem dos dias e a utilização de um calendário lunar. Até porque todos os povos, independente deles estarem ou não, né, em Deus, ou ser ou não hebreus, tementes ou não ao Senhor, né, eles sabiam que as fases da lua indicavam a eles os melhores momentos para fazer as coisas, pescar, plantar, colher, né, ajuntar os machos com as fêmeas para procriar, né, saber quando os bezerros e os cordeiros nasceriam, né, tudo isso foi calculado por eles por meio da lua, né, utilizando as fases da lua, entre outras informações que são importantes também, né, mas que são coisas muito relacionadas à vida na Terra, né, e a gente pode pesquisar e a gente vai encontrar muita coisa a esse respeito. Mas nesse tempo, né, eles já tinham essa consciência, mas não existia um calendário, né, um calendário fixo de meses e anos, né. Eles não tinham um padrão, né, de contagem, né. Eles estavam sempre o tempo todo observando a lua, né, e as estrelas, o movimento das estrelas, né, o aparecimento das estrelas, né. Esse calendário mais elaborado, né, com nomes de meses, né, foi dado pelo Senhor, por Deus, aos hebreus, né? Isso fazia parte do processo que o povo hebreu estava fazendo de mudança de fase, né? Eles estavam mudando de fase, né? Eles estavam deixando de ser escravos, né? A fase de escravidão estava passando para ter uma identidade, né, de um povo, né? Verdadeiramente de um povo, né? E cada povo tinha o seu calendário, né? Você vai ver que todos os povos tinham uma forma de contagem, um calendário já fixo, né? Todo o calendário de um povo, de um determinado povo, está associado aos eventos desse povo, aos eventos que envolvem esse povo, a cultura do povo, aos compromissos que esse povo tinha para cumprir durante aquele período de tempo, né? Nesse caso, o Senhor, ele não apenas ensina o povo hebreu a contar o tempo,
de uma forma mais, vamos dizer, sofisticada, mas ele começa a revelar a sua agenda, sua própria agenda de compromissos por meio das festas, né? E a gente vai ver isso no texto que eu vou mostrar para vocês de Êxodo. Como foi que tudo isso começou? Isso começou com a saída do povo do Egito, né? Esse calendário que o Senhor entregou ao seu povo começou com a saída do povo do Egito, né? Todo mundo conhece a história de Moisés. E o Senhor disse assim, né? Êxodo capítulo 12 diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, ou seja, no dia 10 deste mês, né? Ele estava falando no primeiro dia. No primeiro dia, agora começa o princípio dos meses. Este mesmo será o princípio dos meses. Esse é o primeiro dia que eu estou falando com vocês, ô Moisés e Arão. Mas no 10º dia, diga ao povo que no 10º dia, né, ou seja, daqui a 9 dias, cada um tome para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um cordeiro com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e sua cabeça e os pés com a sua fressura. Eu vou pular essa parte para a gente não prolongar demais o vídeo, né? Enfim. E aí ele anuncia no verso 12: Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue, verso 13, vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14, e este dia vos será por memória, celebrar-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 15, 7 dias comereis pães ázimos, e ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Verso 16, e ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isto somente aprontareis para vós. Verso 17 ele enfatiza: Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Verso 18. No primeiro mês, aos 14 do mês à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Verso 19. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Está falando aos estrangeiros também. Verso 20, nenhuma coisa levedada comereis, e em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Né?
Então ele chama o povo, começa no verso 21 a chamar o povo e fazer toda aquela coisa de passar, né, o sangue nos umbrais das portas e na verga da porta, né? E aí é interessante, eu quero ler esse final, né? Verso 24 diz assim: portanto, guardais isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício de peça ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E o povo foi e fez tudo quanto Moisés e Arão disseram, né? Assim o povo fez, né? E a gente conhece a história que o anjo do Senhor passou aquela noite sobre o Egito, passou pelo Egito, em cada casa, e todos aqueles que não tinham o sangue na porta, nos umbrais da porta, morreram, os primogênitos. Todo primogênito que não estava sobre essa festa, sobre essa santa convocação, morreu. E aí nós vamos para o capítulo 13, aonde o Senhor aponta o nome do mês. Verso 3, Êxodo 13:3, diz assim: e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Então ele deu nome a esse mês, chamou esse mês de Abibe. E ele dá consecutivamente aí o nome dos outros meses, que depois nós vamos falar. Hoje nós estamos falando do mês de Abibe, que é o mês da festa de Pessa, de pães ázimos, né? Pessa e pães ázimos estão juntos, né? Uma festa leva a outra, mas Pessa e pães ázimos são celebradas neste mês de Abibe, né? Então, aqui o Senhor começa a dar o calendário ao povo de Israel, a dar uma identidade ao povo, né? E como nós lemos, né, como é que é feita essa celebração que o Senhor ordenou? É no 14º dia desse mês de Abibe, há um jantar, né, com o cordeiro, pães ázimos, ervas amargosas. Todos esses elementos, eles têm um significado, têm um simbolismo, eles têm um porquê, têm uma razão de ser, né? E existe aí um cordeiro, né? E não se ingere fermento por 7 dias a partir, né, daquela data, né? Então eles fazem o jantar e a partir dali eles começam a contar 7 dias, né? E até o 21º eles não comem fermento, né? Ninguém come fermento. Tiravam todos o fermento de suas casas por ordem do Senhor, né? O fermento, nós vamos ver que ele representa o pecado, né? E o cordeiro é a salvação, né? Foi o cordeiro, foi o sangue do cordeiro na porta que impediu que eles estavam marcados. A vida deles ali estava sendo marcada pelo sangue, e ali a morte não pôde alcançar aqueles primogênitos, aquelas famílias, aquelas casas. As ervas amargas são para que todos se lembrem de que como foi amargo, como foi angustiante o tempo que se viveu no Egito, como foi sofrido o tempo que se viveu no Egito, né? Para que nunca a pessoa queira voltar para o Egito, né? Alguns
Aí quando talvez você se pergunte, né, algumas pessoas que celebram essa festa, hoje em dia, por causa da representação, né, como Cristo, né, como Yeshua, Jesus, ele já morreu, né, algumas pessoas colocam em lembrança, apenas em memória, um osso, né, um osso de um cordeiro, né, no prato, né, como uma representação, e não comem a carne do cordeiro, né, porque não é necessário mais aquele sacrifício, né. E aí você talvez vai se perguntar, né, muitas pessoas se perguntam, mas a gente não precisa mais fazer, ou a gente precisa fazer? Será que a gente precisa fazer? Que festa é essa, né? Foi ordenado só para os israelitas e agora acabou, não precisa mais disso, porque os israelitas estavam lá e isso foi para Israel, né? E isso mudou na Nova Aliança. Vamos dar uma conferida? Vamos lá para o texto bíblico de Mateus 26. E a gente vai ver o seguinte. Mateus 26 diz que aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, né? Então eles se reuniram. Eu vou pular essa parte para você não ficar enfadado com tanto texto. Eu quero ler o verso 17, a partir do verso 17, vamos voltar à questão da Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrareis a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Né? Isso na minha versão em português. Né? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Né? E aí eu quero apenas abrir um parêntese e localizar você no tempo também. Assim como foi no crepúsculo da tarde, em Êxodo capítulo 12, que eles comeram o cordeiro, que eles entraram nas suas casas, né, sacrificaram o cordeiro, entraram nas suas casas, comeram o cordeiro com ervas amargas e pães ázimos. Foi no crepúsculo da tarde. Essa mesma festa foi feita por Jesus com os seus discípulos. Né? Verso 20 nos confirma isso perfeitamente. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Não foi pela manhã, não foi na hora do almoço. E comendo com eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Né? E aí ele começa, e todos nós sabemos a história, né? Todos nós conhecemos a história, e eu vou pular para vocês. Eu só queria mostrar o texto mostrando que festa eles estavam celebrando, em que horário eles estavam celebrando. Marcos capítulo 14, né, diz o seguinte: e dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E aí vai passando, né, o texto vai falando, e eu vou pular para aquele mesmo trecho, porque é o mesmo texto que eu li para vocês de Mateus 26. E você vai ter a confirmação. E no primeiro dia dos pães ázimos, verso 12, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água e vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai-a ali.
E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como ele lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. Chegada a tarde novamente, ele foi com seus 12 discípulos celebrar a Páscoa. Lucas capítulo 22. E estava, pois, perto a festa dos ázimos, chegada a Páscoa. Né? Mesmo texto, né? Mesmo acontecimento, mas o texto no outro evangelho. E verso 7 diz: Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então eles vão lá, mesma história, né? E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Vamos lá. João capítulo 2, verso 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Né? Ele estava em Jerusalém por causa da Páscoa. Era costume o povo ir a Jerusalém celebrar a festa da Páscoa, de Pessa, né? Então nós lemos vários textos aqui e eu quero agora mostrar para vocês o que Paulo falou a respeito da Páscoa. Um dos textos mais famosos a respeito da Páscoa é 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. E diz assim: Alimpai-vos. Ele está escrevendo, primeiro eu quero destacar que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, que ficava na Grécia, né? Ele não está escrevendo a judeus, ele está escrevendo a uma maioria. Claro que poderia haver judeus ali em Corinto, era muito comum naquela época, mas ele estava escrevendo a maioria, uma grande maioria de gregos. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que ele está dizendo? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ele está falando do pecado, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Assim como vocês tiraram o fermento das vossas casas, vocês estão tirando o fermento fisicamente das suas casas, né? Esse texto mostra claramente que os gregos, eles participavam dessa festa junto com os judeus, junto com todos os de Israel, os gregos participavam, né? Assim como vocês tiraram o fermento das casas, assim como vocês já estão sem fermento fisicamente, né? Ele está falando ali do fermento velho. Alimpai-vos também do fermento velho, que é o pecado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí o verso 8 ele diz o seguinte: por isso façamos a festa. Ele está incentivando, né, e reafirmando isso. Vamos fazer a festa, não com o fermento velho, nem com o da maldade, o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ou seja, ele estava usando, né, os elementos da festa de Pessa para explicar, né, o verdadeiro sentido daquela festa, né, que os gregos não estavam alcançando, estavam com dificuldade de alcançar. Então, através dos elementos que eles estavam utilizando na festa, né, olha, vamos fazer a festa, mas não vamos fazer só com o pão fisicamente, né, com o pão ázimo fisicamente, vamos fazer com os ázimos da sinceridade e da verdade, né? Então, o apóstolo Paulo ele foi perfeito aqui em suas palavras, né, totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Nós vemos que há um propósito na celebração da festa de Pessa. E eu quero ler também, mostrando para vocês mais um texto interessante, Hebreus capítulo 11,
partir do verso 24 até o verso 28 diz o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Então não é um ritual vazio, né, como muitos podem dizer, né, e já ouvi muitos falarem, um ritual vazio, não precisa mais desse monte de ritual, né? Sim, precisa sim, e Moisés precisa sim porque, em primeiro lugar, foi ordenado por Deus, pelo Senhor, né? E o próprio Yeshua, o próprio Jesus, ele celebrou Pessa, né? E ele ordenou isso, e também os apóstolos, né? Como Paulo diz, façamos a festa. Agora vamos ver Moisés celebrando a festa de Pessa, não por um ritual, mas Hebreus 11 diz que Moisés, né, antes de qualquer outorga da lei, Moisés, pela fé, celebrou Pessa e a aspersão do sangue, né, obedecendo ali o chamado do Senhor. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da visão profética da festa, né? Só um pouquinho, né? Para não ficar tão longo, mas eu queria que vocês tivessem conhecimento de todas essas coisas, né? De todos os pontos principais. Antes da festa de Pessa ser instituída, né? Já havia menção sobre ela na Bíblia. Abraão fez menção sobre ela enquanto levava Isaac para o sacrifício. Quando Isaac ele fala, mas pai, não tem aqui um animal, né? Onde está, né, o animal para o sacrifício? Cadê o sacrifício, né? Abraão responde o seguinte, veja que interessante, ele diz o seguinte: o Senhor proverá para si o cordeiro, né? Não era um cordeiro qualquer. Ele não estava falando, o Senhor vai mandar um cordeiro. Senão ele teria dito assim, o Senhor vai enviar um cordeiro, o Senhor vai mandar um cordeiro, né? Qualquer hora vai aparecer um cordeiro e nós vamos fazer o sacrifício. Vai aparecer um carneiro, vai aparecer um bezerro e a gente vai fazer o sacrifício. Não. Olha a resposta de Abraão para Isaac. O Senhor proverá para si mesmo o cordeiro, né? Ele estava apontando especificamente ali para Yeshua. Com tudo isso, né? A gente vai ver que Abraão ali ele fez a menção profeticamente daquilo que estava por vir. Mas além disso, você vai ver em Apocalipse capítulo 13:8, olha só que profundidade, que o cordeiro ele já havia sido morto desde a fundação do mundo. Está escrito, gente, em Apocalipse 13:8, que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Abraão estava apenas ali fazendo menção, anunciando profeticamente o que viria, né? Então essa festa do sacrifício do cordeiro, ela já existia, né? Desde que o Eterno fundou o mundo. É muito profundo isso. Antes que eu e você existíssemos, antes que eu e você pudéssemos existir, antes que Adão existisse, antes que o Senhor formasse Adão, não é tremendo? É muito forte isso. O cordeiro já tinha sido morto. Essa foi a primeira festa, né, que a gente vai ver. Essa foi a primeira festa que se cumpriu, né? Pessa significa passagem. É a passagem do povo hebreu do Egito para o deserto, né, simbolizando o quê? A saída do homem do sistema do mundo para o reino de Deus, a passagem da escravidão, né, para a liberdade,
que simboliza a libertação do pecado, também, né? Também simboliza, né, a passagem da morte para a vida, que é representada através do novo nascimento por meio do Filho de Deus, né? Quando Yeshua vem, né, ele anuncia a sua mensagem, a mensagem dele é relacionada ao novo nascimento, né? O cordeiro, que era um animal, né, agora é o Cordeiro de Deus, né, o Cordeiro de Deus que morre para tirar o pecado do mundo. E o Senhor aqui, com essa festa, por meio dessa festa, né, anunciando, ele anunciou no Egito ali o que viria, né, no tempo em que Yeshua estaria na terra e Yeshua morreria, seria sacrificado no tempo da festa de Pêssah, né, pelos pecados da humanidade. E o Senhor marcou esse primeiro compromisso com a humanidade por meio dessa festa, e ele cumpriu. Essa foi a primeira festa que se cumpriu do calendário bíblico. Essa é a verdadeira festa, né? Por isso, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não deixe que os homens ou que qualquer instituição perverta a festa do Senhor. Não deixe que ninguém faça nenhum tipo de perversão relacionada a essa festa, né? Cumpra a festa do Senhor, faça a festa do Senhor com alegria, faça a festa do Senhor com regozijo, com louvor, com gratidão. Participe, não por um mero ritual, mas participe sabendo que cada elemento ali, que cada coisa ali tem uma bênção espiritual, é algo que nós recebemos do Senhor. São coisas que elas vêm do espiritual. Quando nós fazemos essas coisas, assim como nós fazemos a ceia, né, o pão e o vinho, que simbolizam, né, o sangue e o corpo de Cristo, né, assim como é feita a ceia, né, a ceia do Senhor, também são feitas as festas, né? Nós cremos que há um propósito espiritual, né, e que nós temos entendimento e recebemos isso na nossa vida, né? Então nós recebemos bênçãos quando nós praticamos essas coisas, né? São coisas que o Senhor deixou para nós, né? Não é à toa, não é qualquer coisa. Tem muito mais para falar sobre Pêssah. Eu tenho muito mais para falar sobre Pêssah, mas eu quero deixar esses fundamentos importantes aqui para vocês, né? E no próximo vídeo eu vou falar das próximas festas, né? Eu vou continuar falando sobre as festas. A cada vídeo eu vou falar de uma festa diferente. Então é isso, gente. Curte, compartilha, tá? E até o próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouco de pães ázimos, a gente vai falar um pouco de... deixa eu dar uma lida aqui para vocês, quase que eu me esqueci na hora de terminar o vídeo. Deixa eu dar uma lida em algo aqui interessante que eu encontrei, uma reportagem da revista super interessante. A gente estava falando sobre o calendário ser lunar, né? E eu vou mostrar para vocês o que os pesquisadores descobriram, né? Eu já tinha visto um documentário a esse respeito, falando sobre que Stonehenge é aquele monumento megalítico, né, de pedras enormes, né? Era usado como um calendário, né? E olha que Stonehenge foi um local que foi construído pelos antigos, não por hebreus, por pessoas de outras nações, de outros povos, né? Povos pagãos, mas eles observavam essas questões, eles queriam saber, né? Então aí diz o seguinte: é possível, portanto, que Stonehenge fosse uma espécie de calendário que tivesse funções religiosas, mas como seus construtores não deixaram registros, é difícil saber para que servia de fato o monumento, né? Mas eles deixaram vários indícios, e os pesquisadores
fizeram várias descobertas, né? Porque eles eram obcecados por calendários, né? E vários desses monumentos foram encontrados, pelo menos 11, com finalidade agrícola, né? Sociais ou religiosas, né? E eles descobriram que esses monumentos eram para demarcar festas, né, rituais e datas importantes para a agricultura, ou seja, saber a data de plantio, de colheita, né, por exemplo, como eu falei para vocês, né, e essas pedras elas ficavam perfeitamente posicionadas em relação ao nascimento do sol, ao pôr do sol, às fases da lua. Eles aparecem perfeitamente posicionados no tempo certo das Pleiades, da Ursa Maior, né? Então os pesquisadores ficaram ali nessas épocas onde essas estrelas, né, essas constelações aparecem nessa época e viram, né, que as pedras elas estão posicionadas exatamente, né, conforme as estrelas, conforme a lua, conforme o movimento da lua vai passando por entre as pedras, né, naquele monumento, e que também aquelas pedras calculam exatamente datas de eclipse lunar, né, de superlua, né? Houve um pesquisador também que viu isso, né? E, enfim, os antigos já sabiam, né? Os antigos já tinham esse conhecimento, né? Então é isso, gente. Super interessante, né? Como uma revista super interessante. Isso é uma reportagem que saiu na Super Interessante, tá? Que eu tô lendo para vocês e que eu já tinha visto num documentário na televisão. Então, até o próximo vídeo, gente.